Boa noite a todos. Estaremos aqui falando nesse vídeo sobre a doutrina bíblica do inferno. Eu sei que é um assunto que as pessoas normalmente não costumam falar e, na verdade, nós nem queríamos falar sobre esse assunto, mas uma vez que é um assunto bíblico, é uma doutrina bíblica, é necessário que seja estudado, pois há muitos equívocos em relação ao que nós entendemos como cristãos a respeito do inferno. Primeiramente, eu vou ler para vocês o texto de Apocalipse, capítulo de número 21, aonde diz o seguinte texto. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse texto de Apocalipse, capítulo de número 20, do versículo 11 até o versículo de número 15, é o que nós costumeiramente chamamos de o julgamento do trono branco, porque o versículo de número 11 começa assim: E vi um grande trono branco. Ou seja, aquele que vai presidir o julgamento, em que diante dele todos os mortos comparecerão, grandes ou pequenos, ou seja, poderosos ou pobres, influentes ou não, mas todos comparecerão diante de Deus. Esse julgamento acontecerá diante de um grande trono branco, mostrando também a pureza desse julgamento, a sinceridade desse julgamento, um julgamento sem nenhuma parcialidade, mas um julgamento totalmente reto. E diante desse trono, todos os mortos comparecerão, como diz o texto, aqueles que estão no mar serão mortos do mar, nas profundezas do mar, serão ressuscitados e comparecerão para ser julgados diante do trono. Aqueles que morreram queimados, viraram cinzas, serão ressuscitados para comparecer diante deste mesmo trono e também serem julgados. Ou seja, todos aqueles que não passaram, conforme diz a Bíblia, pelo crivo da salvação em Cristo, passarão pelo dano da segunda morte, que é quando a pessoa será lançada no lago de fogo, como nós lemos nesse bloco de texto de Apocalipse capítulo 20 ao versículo de 11 a 15, cujo último versículo que nós lemos, o versículo 15, diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, com base nesse texto, eu queria aqui rapidamente meditar com vocês a respeito um pouco sobre a doutrina do inferno. Na verdade, todo mundo quer apagar o inferno, por incrível que pareça. Todo mundo quer apagar o inferno, porque é uma doutrina que causa um constrangimento ao homem, um pavor ao homem. Nós vemos uma pessoa sendo condenada e sofrendo pela eternidade inteira, não é algo bem quisto, não é algo legal. Mas primeiro vamos começar aqui a respeito da definição da palavra inferno. Primeiro, a palavra que nós usamos hoje, inferno, nós falamos o português, ela vem do latim infernum,
que significa as profundezas ou um mundo inferior. Então essa é a origem da palavra que nós temos em português. A palavra inferno em português vem da palavra latina infernum, que significa profundezas ou um mundo inferior. Existe, como eu falei durante o começo desse vídeo, muitas questões complicadas a respeito do que os cristãos entendem como inferno. Algumas pessoas pensam que o inferno é, por exemplo, o dia a dia, o sofrimento do dia a dia. Ou seja, você pode ver esse ensinamento quando a pessoa está passando por uma grande dificuldade, por uma grande luta, por uma grande doença, por uma grande provação, e ela fala assim: eu estou passando por um inferno. Tem pessoas que falam que o inferno é o sofrimento que nós costumeiramente vivemos no dia a dia, que a humanidade vive no dia a dia. Mas seria esse sofrimento que a humanidade vive no dia a dia o inferno que a Bíblia relata? Vamos aqui estudar um pouco sobre isso. Tem também para nós fazermos um parênteses aqui, e eu falei que nós não gostamos de ouvir sobre a doutrina do inferno, porque é uma coisa que ninguém gosta muito de ouvir, mas é necessário se falar porque é uma doutrina bíblica e nós não podemos falar somente aquilo que é agradável aos nossos ouvidos, mas aquilo que está contido na Bíblia como um todo. Nós devemos que falar a revelação de Deus por inteiro. Tem um certo ensinamento chamado de universalismo, que é o antagônico à doutrina do inferno. Por quê? Porque a doutrina do inferno diz que pessoas passarão a eternidade não salvas, sem Deus e sofrendo pela eternidade. Aí as pessoas que não acreditam nisso, que não conseguem conceber um ser humano sofrendo pela eternidade e com o amor de Deus, não conseguem entender, juntar o amor de Deus e pessoas sofrendo pela eternidade, eles inventaram o universalismo, que é a crença de que, ao final da história desse mundo, Deus vai salvar todo mundo, vai reconciliar consigo mesmo todo mundo. E, portanto, nessa crença não há lugar para a doutrina da punição eterna, a saber, o inferno não existe nessa crença. O inferno no sentido de um sofrimento eterno. Mas nessa crença do universalismo, no final, todo mundo vai estar ok com Deus, todo mundo vai estar amiguinho de Deus, todo mundo vai estar em comunhão com Deus para sempre. Ninguém vai se perder, ninguém vai passar longe de Deus pela eternidade. Nós temos hoje um grande expoente desse pensamento chamado Rob Bell. Ele apregou isso, de que no final todo mundo será salvo. Mas será isso mesmo que a Bíblia diz? Aliás, esse conceito do universalismo não vem somente de hoje. É um assunto bem antigo, como nós podemos ver, por exemplo, em Orígenes, que foi um dos pais da igreja antiga. Nós admiramos muito os pais da igreja pelos seus estudos. Orígenes disse que foi um dos homens mais intelectuais da sua época, mas Orígenes e os pais da igreja não eram a Bíblia. Por isso nós não podemos nos apegar a ele como ponto fixo de doutrina, mas temos que nos apegar ao que a palavra de Deus diz. Orígenes dizia que até mesmo o próprio diabo e os demônios no final seriam salvos, que o diabo tornaria-se por fim o amigo de Deus e haveria-se uma reconciliação e haverá uma reconciliação universal. É uma coisa bonita de se pensar, em todo mundo em paz, em todo mundo reconciliado com Deus, até mesmo, como Orígenes diz, o diabo reconciliado com Deus. É uma coisa interessante de se pensar. Todavia, não é um ensinamento bíblico, porque nós vemos que, pela Bíblia, isso nunca irá acontecer. Como eu disse, o principal argumento de defesa do universalismo é que a Bíblia fala que Deus é amor. E se Deus é amor, como que Deus pode mandar pessoas sofrerem pela eternidade pelos seus pecados? Então, aí, só que na questão de doutrina, nós não devemos que nos apegar ao emocionalismo. Não é o emocionalismo que é a revelação de Deus, mas é a palavra de Deus que é a revelação de Deus.
Então, pelo emocionalismo, nós nos achegamos ao universalismo, porque pelo universalismo e pelo o emocionalismo, nós pensamos, os homens eles têm que sim se chegar a Deus e todo mundo vai ser salvo no final, é uma coisa linda, uma coisa bela de se ver, mas não é o que a Bíblia diz. Então, vamos aqui continuar. Então, como eu disse, tem alguns erros a respeito do inferno. Pela Bíblia, o inferno não é aqui e agora. O inferno é um lugar real. O inferno não é o estado de espírito que você está. Ou seja, você está muito bravo, você está passando por uma turbulência interna, você está sofrendo muito, está com muita preocupação e você fala, estou com o inferno dentro de mim. Não, a Bíblia fala que isso não é um inferno. Inferno é outra coisa na Bíblia. Aí você pode falar assim, mas o meu inferno então é o sofrimento que eu passo no dia a dia, é a correria do dia a dia, é as brigas familiares, é os problemas no trabalho, enfim. Não, pela Bíblia isso não é o inferno. E também um outro erro que nós não podemos acatar é que a questão, como eu disse, do universalismo, que todo mundo, e até mesmo como Orígenes disse, o diabo e os anjos serão reconciliados com Deus. Não, a Bíblia também não diz isso. Aliás, a Bíblia fala muito sobre o inferno. Jesus falou muito sobre o inferno. É interessante nós vermos algumas estatísticas dos discursos de Jesus. Jesus, ele falou muitas vezes sobre o inferno. Para você ter uma ideia, mais da metade das parábolas de Jesus contém alusão ao inferno. 13% dos seus ensinamentos falam do inferno. E nos evangelhos é citado 38 vezes. Então, é uma questão interessante de se pensar. É uma questão interessante de se pensar que 13% dos ensinamentos de Jesus foram sobre o inferno, que 38 vezes nos evangelhos é citado e que mais da metade das parábolas contém elementos alusivos ao inferno. É uma questão interessante a se pensar. Então, como cristãos, como nós entendemos o inferno? Para irmos aqui à conclusão. Nós, como cristãos, à luz da Bíblia, nós entendemos o inferno como um lugar real. É um lugar real, criado por Deus para o diabo, os seus anjos e aos homens e mulheres que não vierem a Deus através de Cristo Jesus. Esse é o nosso entendimento como cristão. Como cristão. É o modo que nós entendemos a doutrina bíblica do inferno à luz da Bíblia. Talvez você possa discordar disso, talvez você possa entender de um outro modo, mas como cristãos, ao ler a Bíblia, nós entendemos que o inferno é um lugar real, aonde estarão sofrendo pela eternidade aqueles que não vieram a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Nós não estamos aqui fazendo esse vídeo para criticar ninguém, para causar constrangimento a ninguém. Nós estamos fazendo aqui esse vídeo para dar a vocês o entendimento de como cristãos entendem o inferno. Segundo, o inferno é um lugar aonde a misericórdia de Deus não será desfrutada. Ou seja, Deus colocará as pessoas no inferno, e diga-se de passagem, há pior do que o inferno, porque a Bíblia diz, como nós lemos no texto de Apocalipse no começo, que o inferno será lançado no lago de fogo. Então o pior não é o inferno, o pior é o lago de fogo, aonde o inferno será lançado. Então Deus lançará as pessoas que estão no inferno, lançará o diabo, lançará os demônios, lançará as pessoas que não seguiram, lançará essas pessoas no lago de fogo pela eternidade e ali não haverá misericórdia. É triste, é medonho, é complicado, mas nós temos que falar, porque está na Bíblia. Nós não vamos ver Deus agindo com misericórdia no sentido de tirar essas pessoas de lá. Não. Em terceiro lugar, o inferno é um lugar aonde se manifesta a justiça de Deus. Porque não é porque Deus é amor
que ele não pune. Não é porque Deus é amor que ele não irá punir. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, o nosso entendimento do inferno é que o inferno é a máxima expressão da justiça de Deus na eternidade. E também o inferno será um lugar sem esperança, porque as pessoas que estiverem ali poderão clamar, poderão suplicar, poderão berrar a plenos pulmões para saírem de lá. Mas as pessoas não sairão. Então, como cristãos, esse é o entendimento que nós temos sobre o inferno. Para acabar esse vídeo, gostaria de citar para vocês uma frase de Victor Hugo, que ele falou: todo o inferno está contido nessa única palavra, solidão. Porque o maior sofrimento que a pessoa vai ter no inferno, a pessoa sem Deus vai ter no inferno, isso como cristãos assim nós entendemos, não serão sofrimentos físicos, mentais, psicológicos, emocionais, não. Mas será a ausência de Deus. Então, que nós possamos parar, meditar, que essa é uma doutrina bíblica. Por mais estranha que seja, por mais medonha que seja, por mais constrangedora que seja, é uma doutrina bíblica. Espero que você possa ter gostado desse vídeo e ter um pouco de como nós cristãos entendemos a respeito da doutrina do inferno.